Vamos lá, ó, Gabinete do Ódio, alvo da operação da Polícia Federal, notícia de hoje importante no nosso All News, é a nossa manchete principal. A Polícia Federal mira o Gabinete do Ódio em uma nova operação da ABIN de Bolsonaro. Essa ação que apura o desvio da agência e que está cumprindo 5 mandados de busca e apreensão. A Operação Última Milha. Os agentes estão cumprindo esses mandados, pessoas envolvidas em um suposto esquema de espionagem ilegal com a estrutura da ABIN, estrutura do governo, né, a Agência Brasileira de Inteligência. Também são cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em 4 estados e no Distrito Federal. A Polícia Federal diz que os alvos faziam parte de uma organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades públicas e cidadãos. O grupo também usava o sistema da ABIN para produzir notícias falsas. Esse uso irregular da ABIN e de um sistema, né, específico da ABIN para monitorar autoridades, jornalistas, advogados, começou a ser investigado no ano passado. Segundo a Polícia Federal, foram feitos 60 mil acessos a um programa chamado First Mile, em 2 anos e meio. Entre os monitorados ilegalmente estariam, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, além, inclusive, do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na época. Vamos lá, Sakamoto, começo por você, que acompanha bem também sobre essas investigações do Gabinete do Ódio. A gente tem aí mais uma etapa dessa operação. O que falta desvendar ainda em relação a isso? A atuação desse gabinete, o uso, inclusive, da Agência Brasileira de Inteligência para interesses de Bolsonaro, né? Fabiola, esse caso, né, que ele começou a ser desenrolado já faz algum tempo, ele trouxe para a gente um dos maiores escândalos da República. A gente tinha a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que estava sob o comando do Gabinete de Segurança Institucional do general Augusto Heleno, um dos nomes mais próximos de Jair Bolsonaro, né, que estava sob a gestão de Alexandre Ramagem, hoje deputado federal e pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, né, está em segundo lugar, bem distante de Eduardo Paes, né, mas está sendo a esperança do bolsonarismo, né, para o Rio de Janeiro, que é o berço do bolsonarismo. Então, o que acontece é que você teve um escândalo, né, em que muita gente, mas muita gente, né, da cúpula da República, pessoas poderosas, jornalistas, intelectuais, acadêmicos, né, foram investigados, foram monitorados com o uso do software israelense First Mile, que ele não é que ele grava as conversas que as pessoas têm, ele monitora o deslocamento das pessoas. E a pessoa pergunta, por que monitorar o deslocamento é um problema? Ora, você tem uma pessoa que está sendo monitorada e outra pessoa que está sendo monitorada, se as duas estão juntas por um longo período, significa que elas estão juntas fazendo algo, conversando algo, tendo intimidade que seja, ou seja, você acaba quebrando a privacidade das pessoas e utilizando essa informação para o seu interesse. Ao longo do tempo, né, com o trabalho da imprensa, com as operações que foram acontecendo, a gente descobriu que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes teriam sido monitorados, o então governador do Ceará e hoje ministro da Educação Camilo Santana, o presidente da Câmara, então presidente da Câmara Rodrigo Maia, os então deputados federais Joyce Hasselmann e o finado Davi Miranda, o ex-deputado Jean Willis, os jornalistas Glenn Greenwald e Leandro de Moura, a promotora Simone Sibilho, que estava à frente das investigações de Marielle Franco, o diretor da Confederação Nacional dos Transportes, dos Trabalhadores em Transportes e Logística, Carlos Damer, o chefe de fiscalização do IBAMA, Hugo Loss. Gente, era uma lista gigante e até agora nós não ficamos sabendo da totalidade, porque não foi liberado pelos investigadores, muito menos pelo Tribunal Federal, autorizada a liberação de todos os nomes, né? Descobriu-se, inclusive, uma coisa muito engraçada, Fabiola. Descobriu-se, inclusive, que nomes ligados ao bolsonarismo, nomes ligados ao deputado Gustavo Gayer, a Bia Kicis, ao próprio general Augusto Heleno foram monitorados. O próprio Augusto Heleno foram monitorados, o que lembra a gente aquela história de que crie corvos e eles te comerão os olhos, né? O próprio Augusto Heleno acabou sendo monitorado em tudo isso. Então, esse é um dos maiores escândalos, né? Um dos nomes que ressalta que é alvo das investigações, só para terminar, é o vereador federal Carlos Bolsonaro, né?
que ele é um nome investigado, ele é um nome que sempre se relacionou diretamente à questão do gabinete do ódio, da produção de conteúdo para ataques a desafetos ou autoridades com as quais o Bolsonaro e o bolsonarismo não se davam bem, mas o que acontece é que é interessante. Você tem o Geyer e aqui são extremamente leais ao ex-Bolsonaro, bem como Augusto Heleno. E mesmo assim, tá lá, né? O pessoal também estava lá na lista. Então, o que acontece no final das contas eu acho que tem um questionamento, Fabiola, que aí a polícia está tentando, ao procurar e ao tentar encontrar nomes relacionados que tenham a relação, tenham tido esse trabalho, não só de prospecção, de espionagem, mas também de utilização dos dados, né, obtidos da espionagem. Ele está tentando entender, olha, primeiro, aquele conteúdo todo que foi espionado, né, que foi obtido, ele foi baixado e levado embora pelo núcleo bolsonarista após o fim das eleições? Há informações em posse do vereador Carlos Bolsonaro, houve até busca e apreensão, né, que ele é apontado como suposto beneficiário dessa espionagem todo. Quanto disso ainda pode ser usado por Bolsonaro no futuro e pô, até para os aliados de Bolsonaro? Se ele esquecia, o próprio general Helena entrou na roda no meio disso tudo, o que garante que outros deputados do Centrão que hoje fazem acordos, alianças municipais com Bolsonaro, também não podem ter sido monitorados e esse conteúdo possa ser usado contra ele? Como eu falei, é um dos maiores escândalos da República que está em aberto. Vamos lá, Josias. Qual a importância dessa operação de hoje? Qual é a gravidade disso? O que já se sabe sobre o uso da ABIN paralela para interesses do ex-presidente Bolsonaro? Sabe-se ainda apenas o que a Polícia Federal divulgou, não há noção das conclusões da polícia, mas o fato de a polícia estar realizando agora uma nova incursão com mandados de busca e apreensão, de prisão, mostra que a investigação está avançando. E essa movimentação, Fabiola, ela submete a um teste de resistência à liderança pessoal do Bolsonaro nas eleições municipais. Veja que o candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro é o deputado Alexandre Ramagem. E ele marcou para a próxima quinta-feira o início de um tour de 3 dias pela cidade do Rio, ao lado do seu padrinho político. E aí, com uma semana de antecedência, a Polícia Federal realiza mais essa excursão pelos porões da ABIN, uma agência que foi comandada por esse Alexandre Ramagem na gestão do Bolsonaro. Então, afora as batidas de busca e apreensão, os rapazes da Polícia Federal foram às ruas para cumprir 5 mandados de prisão por monitoramento ilegal. Estão vasculhando as conexões da ABIN paralela do Bolsonaro com o gabinete do ódio, que difundia, a partir do Palácio do Planalto, notícias falsas, ataques a instituições e ataques também a personagens que o Bolsonaro considerava como adversários políticos. Essa espionagem bolsonarista, ela começou a colocar as mangas de fora já em 2020, segundo ano da gestão Bolsonaro. Em março de 2020, o então ministro palaciano, Gustavo Bebiano, que morreu depois, ele revelou o plano do Carlos Bolsonaro, o filho do capitão, de criar essa ABIN paralela. E no mês seguinte, o próprio Bolsonaro declarou, numa reunião ministerial que foi filmada, pois essa filmagem foi divulgada por ordem do Supremo Tribunal Federal, e nessa reunião, o Bolsonaro, e essas cenas estão disponíveis para quem quiser ver, Bolsonaro diz que dispunha de um sistema de inteligência particular, que era muito mais eficiente do que o sistema oficial. Então, a Polícia Federal está chegando a esse esquema todo com atraso de 4 anos, pelo menos. E essa operação adiciona um escândalo de espionagem a uma ficha corrida já bastante vasta. O Bolsonaro, o prontuário dele já está ornamentado ali com indiciamentos pela falsificação de cartões de vacina, pelo roubo de joias, está prestes a ganhar um novo indiciamento por tentativa de golpe. Então, por todas as razões, Fabiola, essa excursão da Polícia Federal pelos porões dessa ABIN paralela interessa muito, ou deveria interessar, aos eleitores da cidade do Rio de Janeiro. O Alexandre Ramagem não está bem posto nessa disputa,
Segundo a última pesquisa do Datafolha, ele dispõe ali de 7% das intenções de voto. Está num terceiro lugar, bastante constrangedor, muito atrás do favorito à reeleição, que é o prefeito Eduardo Paes, que no Datafolha amealhou 53% das intenções de voto. Seja como for, o Bolsonaro vai realizar vai encostar a sua imagem na imagem do Alexandre Ramagem, a partir de quinta-feira da semana que vem, serão 3 dias de exposição, e está tentando alavancar, elevar a cotação do seu candidato. E aí cabe ao eleitor do Rio de Janeiro, como, aliás, ao eleitor de todas as cidades onde estão concorrendo a prefeituras, candidatos apoiados pelo Bolsonaro, cabe aos eleitores observar se esses candidatos que estão escorados no Bolsonaro merecem ou não o voto, né? Então, eu diria a você, Fabíola, que essa movimentação da polícia, considerando tudo o que já foi divulgado em relação ao Bolsonaro, ela submete mesmo essa liderança do Bolsonaro, que se apresenta aí como um cabo eleitoral de luxo, né? Submete a teste. Está testando não só a capacidade do Bolsonaro de continuar ostentando essa aura de líder político, mas submete a teste também os eleitores. Os eleitores precisam decidir se esse personagem merece crédito ou não, se os candidatos apoiados por ele merecem voto ou não. Então, acho que essa é a relevância. Bolsonaro adiou tanto as suas encrencas, foi produzindo tantas cortinas de fumaça, que ele acabou enfiando ele próprio, com essa postergação, ele enfiou as principais pendências criminais relacionadas a ele dentro do calendário eleitoral de 2024. Ô, Josias, é importante isso que você está falando, né? Porque a gente está bem no foco, né, da campanha eleitoral para as cidades. Aliás, a gente vai falar sobre isso. Tem muita gente já querendo saber aqui da repercussão do Pablo Marçal de ontem. Mas independentemente do conteúdo político e do impacto disso nas eleições, a gravidade da atuação de um gabinete dentro do governo federal, né, utilizando a Agência Brasileira de Inteligência, isso causou muito espanto quando houve essa informação confirmada dessa maneira, né? E aí um filho do presidente Bolsonaro, por exemplo, até hoje o foco dessa operação, pelo que a gente sabe até o momento, não é Carlos Bolsonaro, vereador, filho do ex-presidente. No entanto, ele já foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga isso. E ele está entre os investigados, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. Ele foi, inclusive, houve uma batida de busca e apreensão no apartamento dele. Esse episódio, Fabíola, ele é gravíssimo, né? E ele orna com o comportamento do Bolsonaro. O Bolsonaro, ao tentar dar um golpe de Estado, ele como que virou a página da história brasileira, só que para trás, né? Então, ele que sempre defendeu a ditadura militar, tentou arrastar as Forças Armadas para uma aventura golpista 3 décadas depois da redemocratização do Brasil, né? E aqui também há um quê de regime militar nessa ABIN paralela. A ABIN é a sucessora do Serviço Nacional de Informações. Esta agência brasileira de inteligência, ela foi inaugurada lá na época da gestão Fernando Henrique Cardoso ainda, com o propósito de desratizar o serviço de inteligência do Estado brasileiro, retirando aquele ranço ideológico, persecutório que dominava o serviço de inteligência durante a ditadura militar. Então, o serviço, nessa época, servia para perseguir, espionar adversários do regime. Então, houve uma profissionalização, embora ainda existissem muitos militares, até hoje existem, nesse serviço de inteligência, houve uma certa profissionalização, realizaram-se concursos públicos para inserir no serviço de inteligência sociólogos, psicólogos, analistas de dados. Então, houve um esforço para profissionalizar o sistema. E o Bolsonaro deu um passo atrás, retomando aquele hábito de utilizar a inteligência do Estado para perseguir adversários.
Então, até nisso, há um quê desse ímpeto ditatorial do Bolsonaro. Daí a relevância de esclarecer esse episódio, porque é muito importante para um Estado, Fabiola, dispor de um serviço de inteligência. Mas esse serviço de inteligência deve servir para alertar o presidente sobre riscos à gestão, riscos à segurança nacional, riscos reais, e não para perseguir adversários, não para espionar fantasmas criados pela cabeça do presidente da República, tampouco para produzir informações que sirvam, como serviram durante o governo Bolsonaro, para nutrir um serviço de difusão de informações falsas e de ataques a adversários, ataques a instituições. Então, é relevantíssimo que a Polícia Federal leve essa investigação às últimas consequências, porque é preciso recolocar o serviço de inteligência do Brasil nos seus trilhos. É importante que o Estado disponha de um serviço como esse, mas não para perseguir adversários, e sim para orientar o presidente, para municiar o presidente de informações que são importantes para as decisões que o presidente precisa tomar em relação ao seu governo. O nosso talento está chegando. A Aguirre vem por aqui para falar mais detalhes a respeito dessa investigação. Abrimos o programa com essa notícia. Tem operação da Polícia Federal hoje nas ruas. Eles cumprem mandados de busca e apreensão e também de prisão. O Aguirre está aqui para contar exatamente isso. Já sabemos, Aguirre, quem são os alvos dessa operação de hoje da Polícia Federal. E a gente estava falando agora sobre Carlos Bolsonaro. Ele não está entre os alvos de hoje, né? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. A Polícia Federal está mirando nessa fase o grupo conhecido como Gabinete do Ódio. Mas o vereador Carlos Bolsonaro, que já foi apontado como um dos chefes desse Gabinete do Ódio, ele não é alvo direto dessa operação. Ele é investigado dentro das investigações sobre desvios na ABIN, mas ele não foi alvo de nenhuma medida na operação deflagrada nessa quinta-feira. A suspeita da Polícia Federal é que a estrutura da ABIN paralela tenha sido usada para produzir dossiês com informações falsas e ataques contra as autoridades públicas, contra integrantes dos três poderes, e por isso que surge o braço do Gabinete do Ódio, que a Polícia Federal tá investigando como esse Gabinete do Ódio usava essas informações para disseminar esses ataques nas redes sociais. Então, por causa disso, a Polícia Federal cumpriu já a prisão de um dos alvos, foi Matheus Esposito, que foi assessor do Ministério das Comunicações durante o governo Bolsonaro, suspeito de atuar para esse Gabinete do Ódio. Outra pessoa que eu apurei que foi presa foi Richard Sposer, por divulgar notícias falsas em suas redes sociais, com ataques sobre assuntos como a vacina, notícias falsas sobre a Covid-19. E um outro assessor do Palácio do Planalto, que foi muito importante no Gabinete do Ódio, é citado muitas vezes, foi alvo de busca e apreensão, que é José Matheus Salles. Ele, ao lado de outros assessores palacianos, era um dos chamados ali chefes do Gabinete do Ódio. E a Polícia Federal também prendeu policiais que integravam a gestão da ABIN, que foram levadas para o órgão pelo ex-diretor Alexandre Ramagem, que é hoje deputado federal, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas é policial federal de carreira e comandou a ABIN durante o governo Bolsonaro. Um dos alvos de prisão, já foi preso, é o policial federal Marcelo Bormevete, que ele chefiava um centro de inteligência dentro da ABIN, que, na suspeita dos investigadores, era usado justamente para produzir essas informações, esses dossiês, essas informações falsas. E um militar do Exército que trabalhava vinculado a Bormevete, Jean Carlos Gomes Rodrigues, também acabou sendo preso. Todas as pessoas já tinham sido alvo de busca e apreensão, e aí a Polícia Federal acabou aprofundando a investigação sobre eles com base nos telefones celulares apreendidos, com base nos diálogos, com base na análise ali do programa First Mile sobre
o monitoramento de autoridades públicas. Então, eu até apurei aqui com os investigadores que eles já confirmaram que houve monitoramento de parlamentares que têm mandato hoje, além do monitoramento de advogados, do monitoramento Ô, do Aguirre, ex-presidente da Câmara. o objetivo deles era em relação à reeleição de Bolsonaro ou isso aconteceu durante todo o governo Bolsonaro? Porque eu até lembro, né, a Joyce Hasselmann, ex-deputada federal, ela falava sobre isso, né? Ela foi uma das que alertou a respeito da atuação desse gabinete. Qual era o objetivo desse gabinete do ódio? Ele atuava, ele acontecia, ele existiu durante todo o governo Bolsonaro? Com quais os objetivos? Ele existiu durante todo o governo Bolsonaro, tanto o gabinete do ódio como essa estrutura da BIM paralela, e servia ao longo do governo para atacar adversários, tentar monitorar ali os passos dos adversários, para atacar as instituições democráticas. O governo Bolsonaro usou muito essa comunicação digital, esse gabinete do ódio, para reverberar ataques ao Supremo Tribunal Federal, ataques ao Poder Legislativo quando o presidente era Rodrigo Maia. Então, essa utilização, é claro que acabou sendo levada também para o período eleitoral, para que o ex-presidente fizesse ataques às urnas eletrônicas, colocasse em dúvida ali o sistema eleitoral. Tudo isso é alvo também de outras investigações. A gente sabe que tem outra investigação específica sobre um plano de golpe, justamente para contestar o resultado das eleições, e tem um vínculo entre esses assuntos, porque na investigação do plano de golpe de Estado, a Polícia Federal mostra que os integrantes ali do governo, os aliados de Bolsonaro, foram minando a credibilidade do TSE, das urnas eletrônicas ao longo de todo o processo, justamente para preparar o terreno para uma possível tentativa de golpe, caso ela fosse efetivamente consumada. A gente sabe que os comandantes militares foram consultados, mas acabaram não embarcando nessa iniciativa golpista. Mas isso mais por iniciativa dos comandantes militares do que da cúpula do governo Bolsonaro. Eu lembro. Fabiola,